Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas Neuro aqui e hoje eu vim trazer uma novidade num estudo sobre a doença de Alzheimer. Bom, na doença de Alzheimer a gente sabe que alguns tipos de célula no nosso cérebro elas têm mais propensão a desenvolver alguns tipos de danos celulares específicos do que outras. Mas qual seria o tipo de dano celular que os neurônios na doença de Alzheimer apresentam? A gente tem o acúmulo de proteínas que deveriam ser quebradas e tiradas da célula, mas que elas acabam ficando ali dentro, formando emaranhados, por exemplo, como o emaranhado neurofibrilar de proteína tau, que a gente chama, que é basicamente um acúmulo de proteína tau, e também as placas senis, conhecidas como placas de proteína beta-amiloide. E aí acontece que algumas células elas acabam sendo prejudicadas muito mais rapidamente pela doença de Alzheimer do que outras. Elas são muito mais suscetíveis a ter efeitos negativos diante da presença desses emaranhados de proteína tau e da formação dessas placas de proteína beta-amiloide. Então a gente vê que os neurônios, os diferentes tipos de neurônio, respondem de forma diferente para a presença dessas proteínas. E um grupo de pesquisadores da Universidade de Califórnia, São Francisco, publicou um artigo na Nature tentando responder a pergunta de por que esses neurônios respondem de forma diferente, sendo que alguns morrem muito cedo e outros conseguem viver ainda anos, mesmo na presença desses emaranhados de proteína. E eles encontraram alguns subtipos de neurônios que são muito mais suscetíveis ao efeito das proteínas beta-amiloide e tal, e decidiram traçar a expressão gênica desses neurônios. E aí eles analisaram o perfil genético de cada um dos subtipos diferentes de neurônios que são suscetíveis à presença de proteína tau e beta-amiloide, e verificaram que eles expressavam um fator de transcrição chamado RORB, né? E esse fator de transcrição, ele, por ser um fator de transcrição, né, o que é um fator de transcrição? É uma proteína que ela vai passando pelo DNA daquela célula e vai se ligando a alguns pontos específicos onde ela pode se ligar, alterando a expressão de genes, então fazendo com que alguns genes sejam ativos ou fiquem inativos naquela célula, dando caráter individual dos diferentes tipos de célula que a gente tem. A gente ainda não sabe qual que é o papel causal do RORB na doença de Alzheimer, no sentido de fazer com que esses neurônios eles sejam mais suscetíveis ou menos suscetíveis à presença dos emaranhados proteicos na célula, mas isso já abre um monte de questionamentos, um monte de pesquisas possíveis nesse sentido para que a gente possa entender melhor a relação entre esse fator de transcrição e a suscetibilidade dos neurônios ao dano celular causado pelo acúmulo dessas proteínas dentro da célula. Então, era isso por esse vídeo. Eu espero ver você no nosso próximo vídeo. Até lá, deixe seu like, compartilhe isso com seus amigos, isso ajuda muito o meu trabalho. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, isso é muito importante. Um abraço e até a próxima!